que eu tenho certeza que vai ser abençoado. Eu vou ler Mateus, que é o nosso versículo base desse nosso devocional, desse último devocional do mês, desse ano, na verdade. E a palavra vai estar lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Amém? Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Vamos levantar e vamos orar, pedindo graças para esse culto que vai começar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um culto, por mais um domingo que nos permitisse estar aqui na Tua casa reunidos. Obrigada, Paizinho, por nos dar uma semana abençoada, por ser a nossa luz, o nosso centro, por estar com a gente em todos os momentos, independente se essa semana não foi uma semana boa, se teve momentos pesados, mas Tu, Senhor, Tu esteve no centro, Tu é a luz, é para Ti, Senhor, que nós devemos olhar sempre e Te enxergar. Obrigada, Pai, por estar em todos os momentos com a gente. Senhor, eu Te peço, Pai, para que Você abençoe todos nós que estamos hoje aqui reunidos. Abençoe, Pai, os que ainda estão por vir. Abençoe, Pai, as pessoas que estão ou que verão essa live, Pai. Abençoa também, Pai. Abra também, Pai, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, Pai, para que nós possamos, Pai, escutar a Tua palavra e que essa palavra, Pai, ela possa nos ferir. Que Tu possa, Senhor, vir através das pessoas, Pai, que subirem aqui nesse altar, falar conosco, tratar o nosso coração. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Amém. Até mim com passos suaves que eu nem ouvi, se aproximou com Tuas mãos, me tocou. Então, olhando dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi, e com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui, estaria aqui. Estaria aqui. Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi, se aproximou com Tuas mãos, me tocou. E então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi, e com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui, estaria
estaria aqui. Jesus, as estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo o mesmo desde sempre. O meu amor, eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só teu. Desde que você chegou, se fez. Desde que você chegou, tudo novo se fez. Desde que você chegou, tudo novo se fez. Desde que você chegou, tudo novo se fez. Jesus, as estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo o mesmo desde sempre. O meu amor, eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só teu. Mais uma vez, desde que você chegou, desde que você chegou, tudo novo se fez. Chegou, tudo novo se fez. Jesus, as estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo o mesmo desde sempre. O meu amor, eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só teu. Feche seus olhos nesse momento, que a partir desse momento você venha ter um encontro com o Paizinho do céu, porque Ele está aqui essa noite. E essa noite Ele te trouxe aqui para ter uma conversa contigo, para te curar, para te salvar e mostrar um pouquinho da glória dele. Então feche seus olhos, conversa com Ele.
Diga a Ele o que você está passando. Converse com Ele, porque hoje Ele veio aqui para te ouvir. Hoje Ele está aqui para te ouvir, para te consolar, para te curar, para te trazer a solução. Então adore Ele essa noite. Glorifique Ele essa noite. Em nome de Jesus. Que você não venha sair daqui o mesmo. Então abra o seu coração para Ele essa noite, para que você venha sentir o calor, você venha sentir a chama do Paizinho essa noite, assim como eu já tenho sentido aqui nesse lugar. Que você venha se sentir renovado essa noite, que você possa sair daqui queimando de chamas, de fogo, do Santo Espírito, e que as pessoas lá fora possam ver o brilho de Deus em seus olhos, o fogo de Deus em sua boca, no seu caminhar, por onde você for, nos seus gestos, por onde você for, mas que não venha a ser a sua glória, mas sim a glória de Deus. Que o Paizinho te leve em lugares muito maiores, por onde você tem andado, mas que venha para você glorificar a glória dele essa noite, por onde você for, em nome de Jesus, Paizinho. Nós acordamos, Senhor, apaixonado por Ti, Senhor. E que me ganha todo dia. Você é o Rei que venceu a morte e que me trouxe a abundante vida. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Você é a luz que iluminou a minha escuridão. Você é o amado. Você é o amado que ganhou meu coração. O meu amor por você nunca acaba. O meu amor por você não termina, ele não tem fim. Não tem fim. O meu amor por você nunca acaba. Meu amor por você não termina, ele não tem fim. E não tem fim. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando.
faz morada em mim, não se vá. Fica comigo aqui, faz morada em mim, faz morada em mim, não se vá. Fica comigo aqui, faz morada em mim, faz morada em mim, não se vá. Fica comigo aqui, faz morada em mim, não se vá. Você não termina, ele não tem fim, não tem fim. O meu amor por você nunca acaba. Meu amor por você não termina, ele não tem fim, não tem fim. Eu acordo apaixonado. Vou dormir desesperado. No meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado. No meio da noite levanto te chamando. Faz morada em mim, faz morada em mim, não se vá. Fica comigo aqui, faz morada em mim, faz morada em mim. Fica comigo aqui. Graça e paz, igreja. Boa noite. Eu vou tentar não chorar, porque eu já estou com vontade. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por estar aqui com a minha família, meus filhos, minha mãe, meu pai. E hoje eu vim agradecer o nome dele, dizer o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é grandioso. Que mesmo sem eu merecer, eu percebi que o amor dele é infinito por mim. Porque eu tenho uma bebê, né, de 3 meses. Ela é um milagre da minha casa, é um milagre de Deus sobre minha vida. Ela chegou de uma forma inesperada, que foi difícil para mim aceitar. E quando ela nasceu antes do tempo. Ela nasceu de apenas 30 semanas. E quando ela nasceu sentada. Era para ser um parto cesáreo, mas foi tudo tão rápido que até hoje eu tento assimilar o dia. E ela nasceu sentada, nasceu sem vida, nasceu sem respirar. E minha amiga me falou que quando
tiraram ela e levaram ela para UTI. Não queriam reanimá-la, mas veio um anjo do Senhor e foi lá e disse: eu vou tentar. E trouxe a minha filha de volta, reanimou ela, trouxe o ar, trouxe vida. E foram 25 dias na UTI. 25 dias na UTI. Eu aprendi a ter fé. Eu não sabia o que era fé até então. Até passar por uma situação há muitos anos atrás. E aí eu usei minha fé de novo. E eu dizia para todo mundo que a minha filha não ia passar um mês naquela UTI. Que a recuperação dela ia ser tão rápida, mas tão rápida que os médicos iriam se surpreender. E assim foi. Por isso que eu digo, a palavra tem poder. E quando a gente tem fé e acredita em Deus, Deus não mostra aquilo que a gente fala e crê. Deus vai lá e realiza. E ela passou lá 25 dias. Acho que se ela passou 10 dias em um estado assim crítico, foi rápido. Os médicos se surpreenderam com a evolução dela. Teve um dia que eu cheguei lá e a médica disse assim: o estado dela era muito grave, que ela tinha tido crise de apneia e ela ficou sem respirar. E aí ela precisou ser entubada novamente. E aí eu recebi a notícia sozinha naquele momento, e como tudo era novo para mim, estar naquele lugar, eu saí de lá chorando, né? Com a fé abalada, com medo do pior acontecer. E depois Deus usou pessoas nesses dias para acalmar meu coração. E quando foi E aí Deus usou pessoas nesse dia para acalmar meu coração. Quando foi no outro dia, a moça disse que tinha sido uma noite tranquila, que ela não tinha tido a crise mais. E aí, apesar de ter sido assim um pouco rápido, ela ainda está em estado grave. Eu falei assim: ontem eu saí desse hospital chorando e hoje eu estou voltando para minha casa sorrindo, para a glória de Deus, porque eu fiquei com medo do pior e todo dia eu orava, e todo dia eu ia de manhã, de tarde, de manhã e de tarde, mesmo sabendo que eu ia só olhar ela lá dentro de uma caixinha pequena, cheio de aparelhos. Mas eu estava lá todo dia, minha mãe, meu pai me ajudando, e eu lá. E eu orava todo dia por ela, não só por ela, por todas as crianças que estavam naquele lugar. Porque eu pedia a Deus, assim como o Senhor está me abençoando, abençoa também todas essas crianças que estão aqui. E eu acho que eu vim na igreja aqui, né, em um dos cultos, e eu não lembro se eu comentei com a pastora que eu tinha falado assim: a minha filha vai sair numa sexta-feira. E aí foi naquela semana, numa sexta-feira, que ela teve a alta da UTI. E aí eu saí daquela UTI, quando eu cheguei lá, a médica me disse: olha, sua neném está de alta. E eu comecei a glorificar a Deus lá naquele lugar. E eu disse para ela, eu sabia, Deus tinha me dito, eu sentia isso. E aí ela ficou impressionada comigo, né? Impressionada com ela, a evolução dela. Olha, sua filha evoluiu de uma forma assim que eu não sei nem explicar. E eu disse para ela: foi Deus, porque todo dia eu orava para ele, falava com ele. E ele, escutando minhas orações, tem me escutado. Que ela evoluiu de uma forma assim, que ela foi considerada uma bebê em estado crítico, grave. Mas para Deus nada é impossível. Eu aprendi com ela que para Deus nada é impossível. E nesse dia ela ficou encantada com a minha fé, do jeito que eu falava com ela, glorificando naquela sala. Eu falei: minha filha não vai passar mais de um mês aqui não, vai ser menos disso. Foram dias assim que parecia que eu estava lá há meses e meses, mas era apenas 20 dias ainda. E assim foi. Numa sexta-feira, minha filha teve alta da UTI, a gente foi para a enfermaria, ficamos mais uns 15 dias lá até ela ganhar um pezinho. E todos os exames dela, todos os exames dela, deu tudo negativo. Minha filha é perfeita para a glória de Deus, é abençoada, a evolução dela assim... Até hoje está de impressionar os médicos quando eu vou no posto, né, fazer o acompanhamento, e falo: ela é um milagre. Eu falo: é um milagre de Deus.
Ela é um milagre de Deus sobre minha vida. E às vezes a gente murmura, porque Deus, acontece algo negativo na nossa vida que não dá certo. E a gente murmura e reclama. Mas é assim, eu aprendi que só o fato da gente acordar, se levantar, abrir os olhos já é uma bênção. E a gente tem que valorizar isso, porque tem muitas pessoas lutando pela vida, né? E assim, eu sou um milagre na vida da minha mãe, né? Poucos sabem, mas eu também sou prematura. Eu não sabia que eu podia ter essa possibilidade, né? No filho no futuro passar por isso, mas eu também sou prematura. Sou um milagre de Deus na vida da minha mãe. E a minha filha é um milagre de Deus na minha vida. Então, eu só quero agradecer Deus muito, 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 muito obrigada, porque o Senhor é maravilhoso. Porque mesmo sem eu merecer, o teu amor, o Senhor me ama. O Senhor está comigo. Então, gente, Deus, muito obrigada, Senhor. Tu és grandioso, tu és maravilhoso. Me perdoa se eu não sou filha perfeita, mas eu estou aqui, Deus, e se eu puder, aonde eu for, eu vou dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grandioso, o quanto Ele fez um milagre na minha vida, né? E eu sou grata e muito, muito obrigada a todos. E é isso. E eu falei que ela tá dormindo, mas eu tinha falado, eu vou voltar na igreja, eu vou dar meu testemunho, dizer o quanto Jesus é maravilhoso com ela no colo. Ela tá dormindo, mas ela tá ali. Jesus é maravilhoso. Eu trouxe ela aqui, né, para apresentar pro Senhor. Ela já foi apresentada desde quando eu soube, né? Tava no ventre, mas eu vim aqui, né, para que, né, todos possam ver aqui, apresentar o Senhor, Deus maravilhoso, o milagre que Ele fez na minha vida. E é isso, amém. Obrigada. Oi. Como não chorar, né? Que testemunho forte. Meu Senhor. Estou impactada até agora. Já ouvi esse testemunho. Mas é como se eu estivesse ouvindo a primeira vez. Ver a Bia aqui, nesse púlpito, sem gaguejar, sem vergonha, né? É mais outro milagre. Né? Eu disse, quando eu vi eles chegando, a família completa. Tá faltando só a Maria, né? Eu sei que ela tem compromisso na igreja, sei como é. Mas Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. Eu quero dizer para você que está nos escutando nessa hora, você que tem uma guerra nesse momento, uma peleja, uma batalha, coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé nele, porque a Bia não tinha o que fazer, né? A gente, como mãe, nasce algo dentro da gente que, se a gente pudesse pegar no colo e fazer alguma coisa, a gente faria. Mas naquele momento ela não tinha nada nas suas mãos a fazer, a não ser crer, confiar e colocar nas mãos daquele que tudo pode. Como disse o anjo do Senhor para Maria, que para Deus, gente, coloque isso no coração de vocês. E eu tento colocar todo dia, quando as tribulações vêm ao meu coração, e o Espírito Santo volta à minha memória e traz à minha memória e diz que para Deus nada é impossível. Nada. Mas se estamos vivendo algum momento de tribulação, de guerra em nossa vida, com certeza o Senhor está nos ensinando alguma coisa. O Senhor está nos mostrando alguma coisa. O Senhor está nos direcionando, querendo abrir nossos olhos, abrir nosso coração, os nossos ouvidos, principalmente para ouvir a voz de Deus, para nos aproximarmos mais do Senhor. E ouvir a Bia agora aqui, para mim, foi extraordinário, porque é como se ela tivesse há centenas de anos falando desse amor de Deus. Ela falou de uma propriedade, mas é porque ela tem um milagre. Ela falou com uma propriedade tão grande do amor poderoso e extremo de Deus, que Ele é extremo. Ele é extremo, Ele é ousado. Ele não tem medida. Ele
Ele é um Pai e Ele vai fazer qualquer coisa por nós. E a palavra do Senhor fala, chegamos num momento muito especial, né? Que é o momento da generosidade, momento do qual nós tiramos para agradecer e adorar o nome do Senhor Jesus. E uma das maiores expressões de confiança é esse momento. É uma forma de você expressar sua confiança, principalmente no momento que vivemos. Estamos vivendo dias de grandes tribulações na vida financeira do Brasil. O Brasil está sendo sacudido nas finanças. Está sendo... E nós, igreja, nós não vamos deixar de ser atingidos. Não é verdade? Somos ser humano. A chuva e o sol, né? Nasce para todos. Para o ímpio, o injusto, ou para o justo, as tribulações virão. Se passarem pelas águas, estarei contigo. Se passarem pelo fogo, também estarei lá. Só que tu vai passar, tu não vai te queimar. Tu vai passar e não vai te afogar. Ele estará conosco no deserto. E aqui uma das maiores expressões que eu vejo na Bíblia de confiança em Deus é aqui no Marcos 12, 41, 44. Vou ler aqui rapidamente sobre a viúva, quando Jesus estava num canto, olhando toda aquela multidão, era uma grande multidão que estava ali ofertando, colocando nas caixas suas ofertas, seus dízimos, na caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantidades. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de pouquíssimo valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O Senhor Jesus não está dizendo aqui que tu tem que dar tudo o que tu tem, não. O Senhor está mostrando para mim e para você que esta mulher, no seu pouco, ela confiava e confiou em Deus ao ponto de entregar a Ele tudo que ela tinha. Enquanto não é que a igreja, porque não é o Senhor, quando oferta tu dizima, quando tu dizima, tu estás praticando um princípio que nós devemos dizimar, caso o Senhor, 10% daquilo que vem às nossas mãos. Mas a oferta, ela é de, como é que se diz? É com generosidade. Ela não é obrigada, nem o dízimo é obrigado. Mas a palavra de Deus diz: se tu entregar o teu dízimo a casa do Senhor, com certeza as janelas do céu se abrirão em teu favor. Então tu passa a destravar certas coisas no reino espiritual, e na terra se destravam coisas para você. Não que nós não vamos ter luta na área espiritual, vamos, mesmo ofertando, dizimando nas áreas financeiras, vamos sim. Mas com certeza o Senhor, Ele vai trazer refúgio e fortaleza para esse momento. Essa mulher, ela entrega o que ela deu, e o Senhor olha para quê? Para o coração, para a sua oferta. Que não foi só as 2 moedas, que era tudo que ela tinha, porque não precisava nem ele perguntar para ela se era o que ela tinha, porque ele era Deus. Ele era homem, mas ele era Deus. Ele sabia que aquela mulher estava entregando. Então ele viu a generosidade, o desejo, o amor de ofertar, de participar da obra, de ser participante direta da obra. Havia um desejo no coração daquela viúva de continuar, porque quem ofertava, irmã Neucídia, no lugar dela, era o marido. Mas ela era o quê? Viúva. Então,
mesmo ela sem esposo, ardia o coração dela de entregar o que ela tinha. Então hoje você está colocando na presença do Senhor a sua confiança. Não é o teu dízimo, não é tua oferta, não é tuas moedas. Claro que é muito bom que a casa do Senhor receba ofertas altas, sim. Mas quando você entrega com amor, com alegria, sem dor, sem sofrimento, com certeza você vai receber. Porque sempre digo, Deus não deve nada a ninguém. Mas entregue, estou te ensinando princípios. Entregue com amor, entregue com carinho e ore. Senhor, mesmo no meu pouco, eu vou ofertar a tua casa. Isso hoje que a Bia e você, família, está fazendo junto com ela, é ofertando a casa do Senhor. Declarando, Senhor, eu estou aqui agradecendo. Estou aqui trazendo, Senhor. Eles trouxeram um bolo ali, trouxeram comida, está ali. No final nós vamos agradecer o Senhor pelo banquete que está lindo. E é isso, é agradecimento, é oferta de gratidão. Nós precisamos de muitas coisas, precisamos. Mas se tudo for, nós vamos continuar com a boca. Se a fala for, vamos continuar com o ouvido. Alguém vai falar, eu vou ouvir. Mas se a audição parar, bom, vai se mover. Mas se tivermos vida, ainda louvaremos. Mas se Ele nos levar, lá nós vamos adorá-lo. Então eu quero agradecer a Deus por esse momento tão glorioso nós estamos vivendo na Igreja Life. Eu gostaria que vocês colocassem de pé, porque eu senti o desejo no meu coração de fazer essa oração por você, por sua casa, por suas finanças, por cada um de nós. Que nesse momento você faça uma oração de guerra, de batalha. Coloque na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que não perde batalha, aquele que sabe o que você precisa, aquele que abre a sua mente. Às vezes a gente quer só que venha ao nosso reino, mas a gente não quer ir. Que irmão Paulo, um pedreiro de mão cheia, e Deus sabe o que faz, mandou na minha porta hoje porque eu tinha esquecido esse homem. Depois eu vou te contar o testemunho. Triste testemunho. Triste testemunho. O homem de Deus. Mas às vezes a gente vê, o homem faz as coisas bem feitas, é uma bênção do Senhor, mas às vezes falta serviço. Mas Deus sabe de tudo. Não é verdade? Deus sabe, mas eu quero saber se algum aqui passou um dia sem botar um bocado na boca. Eu quero que alguém aqui possa levantar as mãos e dizer, eu não dormi porque não tive fome, minha barriga ficou roncando porque eu passei o dia todo sem comer. Tenho certeza que nenhum se levanta aqui para dizer um negócio desse. Porque Deus é fiel e Ele não vai nos desamparar. Nunca nos desamparou. Ele é Pai. Quando a guerra, a luta, falta chegar, vá lá para fora, vá lá no seu quintal, olhe para a sua janela e diga, Senhor, obrigado. Porque Tu és o meu Pai. Tu não me desamparas. Nunca vai me desamparar. E agradeço. Coloque a sua causa impossível na mão de Deus hoje. Porque Deus vai abrir a sua visão espiritual. Deus hoje vai abrir sua visão intelectual. Deus vai te dar ideias. Deus vai colocar na sua mente coisas para você fazer, para você ganhar um dinheiro a mais, para você fazer um extra nesse final de ano, para você fazer e ter um banquete na sua casa. Aquilo que você disse, abriu a boca e sabe, declarou que nesse final de ano eu não teria, mas o Senhor Deus vai fazer você ter. Você vai se comprar. Se não for com roupa nova, não importa. Mas você vai ter a sua família do seu lado. Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai prosperar o nosso lar de tal forma que vão olhar para nós e vão...
A Maria Fernanda, né? A Maria Fernanda, Senhor Jesus, esse é o Deus que servimos, é um Deus que ainda opera milagre. E nessa hora, Paizinho amado, eu te entrego, Senhor, a finança dos teus filhos. Deus, abre portas, Senhor, para a Igreja Life. Nos dá ideias, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor, para entendermos por onde irmos, o que fazermos, Senhor. Nos dá estratégia. Abre nossa visão, abre os nossos ouvidos e o nosso coração, para que nós possamos saber por onde ir, o que fazer, como fazer, Senhor. Precisamos urgentemente, Pai, sairmos do lugar de comodismo e assumirmos, Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, para que os nossos vizinhos vejam, os nossos parentes reconheçam que só o Senhor é Deus em nossa vida. Nós servimos um Deus do sobrenatural, um Deus que quebra muralha, vai fazendo aquilo, Senhor, que nós não podemos fazer, mas a parte que nós podemos, Senhor, nós iremos fazer. Nos orienta, nos direciona, mostra, Senhor, o que devemos fazer, Senhor, para chegarmos aonde precisamos chegar. Senhor, é contigo na nossa frente, porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Mas vai na nossa frente, Senhor, nos guiando, nos orientando, nos dando a estratégia, Senhor Jesus, para onde ir, com quem falar. Se alguém aqui precisando de emprego, abre a porta, Senhor, portas justas, portas de salários abençoados. Que alguém aqui, Senhor, que precise, Senhor Jesus, de algo mais, Senhor, para colocar, Senhor, na sua mesa. Proporciona, Senhor, para teus filhos, para tuas filhas. Dá a eles, Senhor, sem medida, Senhor, as suas bênçãos, meu Pai. Abençoa todos aqueles que ofertaram, dizimaram, Senhor, na tua casa. Não deixa faltar. E se algum espírito maligno se levantou contra essa família, Senhor, lança por terra hoje. Mas se estamos passando por algum processo que nós, como teus servos, e como Jó reconheceu que só havíamos ouvido, mas agora nós estamos enxergando a prosperidade, enxergando a bênção, enxergando aquilo que nós ainda não tínhamos vindo. Mas eu sei que os nossos inimigos cairão por terra. Todo espírito imundo, maligno, que lança sobre nós todo dardo inflamado, serão destruídos no nome de Jesus. Farta mesmo dos teus filhos, Senhor. Abençoa, Senhor, a mão dos teus filhos, para que sejam prósperos, para que eles possam abençoar a sua casa e abençoar a sua obra. Assim nós te pedimos e nós já te agradecemos para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Vai apresentar, mas também está fazendo mesário, né? Dia 25. Isso. Vai apresentar e agradecer os 2 meses, 3 meses. Quando ela começar a correr aqui dentro, a gente vai filmar. Olha aí a vitória aí, ó. Olha o milagre aí correndo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Tu tens as palavras de vida. Tu és o verbo que trouxe o mundo à existência, o Cristo e o Messias, o Filho de Deus. De Deus, aleluia, aleluia, teu trono eterno é, aleluia.
a morte não te silenciou, tua voz agora ecoa em toda a terra. És a estrela da manhã, meu libertador, a rosa de Saron. A canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. És a canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. É a canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. És a canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. Teu trono eterno é. Aleluia. Juiz e raiz de Davi. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe você. Pode sentar, fica à vontade. Amém. Fico muito feliz de estar com vocês aqui essa noite. Fico muito feliz de louvar ao Senhor, de estar aqui compartilhando um pouco do que eu aprendi com Deus esses últimos anos. E estou aprendendo. Tem uma coisa que eu digo para algumas pessoas que não me conhecem, porque eu sou muito julgado, irmã Neucídia. Tem uma coisa que eu acredito que foi o meu avô, ele falou assim: Edson, é muito melhor a gente ser, como é que diz? Superestimado, do que as pessoas estarem esperando alguma coisa de você. Por ser muito julgado, muito superestimado, algumas pessoas me perguntam as coisas sobre como é que é ser pastor, o que é que se eu me acho, se eu que me coloquei nesse lugar e tudo mais, sempre achando que eu quero aparecer. E uma dessas conversas com vários pastores que me questionam, me perguntam isso e aquilo, porque é muito fácil eu falar qualquer coisa da vida de alguém se eu não vivi nenhum processo na vida de alguém. É muito fácil eu falar da sua vida se eu não vivi nada e não sei de nada. Eu posso falar qualquer coisa e achar qualquer coisa. Mas é totalmente diferente das pessoas que estão com a gente nesse processo. E nessas perguntas, nessas reflexões, eu sempre deixo lições para eles, dizendo: eu não sei mais do que ninguém. Eu sempre estou aprendendo. E eu vou ficar velho e aprendendo. Porque tem muita gente
que chega, mas tu sabe muito. Qual é a tua escola de teologia? Né? Talvez algumas pessoas aqui não conheçam a respeito da profundidade da teologia, mas algumas igrejas têm alguns irmãos e ministérios que dividem sobre alguns pensamentos teológicos. Por exemplo, alguns são arminianos, outros são calvinistas, são a respeito de vertentes teológicas dentro da igreja evangélica, de forma de pensar. Uns acreditam que eu aceitei Jesus, eu posso fazer qualquer coisa, entendeu? Eu posso pecar o que for, mas eu não perco salvação. E outros dizem, não, se você pecar, você vai perder sua salvação. Então, são pensamentos diferentes. Aí algumas pessoas vêm dizer, mas Edson, você é muito inteligente, você sabe muito, né? Quem quer ter um mestre? Quem? Eu falo assim, irmão, eu estou aprendendo, amém? Eu digo para muitos pastores, eu estou aprendendo. E não importa se eu sou pastor, eu sempre vou me considerar que o meu lugar é o último. Lá o último de conhecimento, de merecimento. Esse aqui é o meu coração, porque eu não vim para ser melhor do que ninguém. É totalmente diferente da forma que a gente olha para a sociedade. Irmão, na sociedade, a pessoa que é forte, ela tem o dever de ferir ou de ajudar? De ajudar. Eu tenho visto tantas mensagens na internet, eu sigo muita página de masculinidade. Algumas exageram, né? Mas muitos estão certas sobre masculinidade. O homem tem que usar a sua força, todo o seu poder, não para agredir mulheres, não para agredir crianças, não para agredir outros homens, mas para proteger. Sabe, dá raiva, não dá, gente? E de ver injustiça por aí, e vontade de ir lá e matar aquela pessoa. Eu estou falando porque eu estava sentado ali, aí a irmã Luana estava falando sobre uma grande guerra que estamos passando, o Brasil. E eu já tinha notado isso já uns 4 anos atrás, desde quando a gente estava lá na Timbiras. Eu já tinha notado essa guerra que está no meio da igreja. Então eu digo para os pastores assim, gente, eu estou aqui para aprender. E o meu conhecimento, o meu vigor está aqui para ensinar. Entenderam? Tanto que quando Deus chamou a gente, está aqui o Gabriel, não deixa mentir, um dos nossos sonhos é de servir outras igrejas, outros ministérios que estão estáticos, parados ali só com culto, só com as coisas. O Ministério Life veio para servir outros ministérios. Com isso em mente, com a capacidade, com a força, com a disposição, olhar para a sociedade e ver, como eu disse, estamos vendo uma agressividade muito grande. Eu estou vivendo isso. Às vezes tem dado uma raiva muito grande. Aí eu me pergunto, Senhor, o que é isso? É um excesso de tudo que estamos vivendo. Não é só agressividade. É um excesso de tristeza, é um excesso de tudo que é ruim. Não é verdade, irmão? Ninguém precisa perturbar você na sua casa. Você, automaticamente, pelos problemas da vida, normal. Não precisa ninguém lá ficar batendo na sua porta, perturbando. A gente já recebe essa carga do inferno, já implantada em todas as áreas da sociedade. Eu estou mentindo? Eu disse para o pessoal aqui no aniversário do Augusto, aqui de casa, estava só a gente da família. Eu falei, gente, me perdoe. Eu tenho o meu jeito, às vezes eu me estresso sozinho. Eu fico estressado. Você não precisa me perturbar, não precisa brigar comigo. Eu fico brabo, estressado sozinho. Tá? Me perdoe. E, só trocar aqui atrás, aqui para frente. E eu já tinha notado essas características na sociedade. Por quê? Cadê o tema de hoje? É uma vida que atrai. Irmão, ao olhar para a sociedade, ao olhar para o que o inimigo está fazendo na sociedade, e não só, pasmem, não tenho essa informação como, nossa, então é isso, né? Não se assuste com a informação que eu vou lhe passar. Não é apenas que o diabo quer destruir, não é apenas algo
que o diabo está planejando, mas era algo que Jesus já tinha revelado. E mais interessante, se isso não acontecer, porque o que a gente está vendo de tanto homem matando mulher, e agredindo, crianças morrendo a rodo, é muita criança sendo assassinada, gente. É muita gente se matando, é idoso, é criança, é um absurdo. Muito homicídio, muito. Mas, irmão, quando você olha para as Escrituras, isso aí é só o princípio das dores. Não está tendo guerra no Brasil, mas vai chegar. Eu não estou profetizando maldade. Eu não estou profetizando. O que eu estou fazendo para vocês é o que meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios sempre me falaram. Estuda, trabalha, porque lá na frente o futuro não vai ter pena de você. Então você não estudou, você não trabalhou, vou te dar uma casa. É assim que acontece? Então, da mesma forma que eu tive, e você teve essa atenção, essa responsabilidade, nós temos com o reino de Deus, temos com o nosso futuro, temos com o que a Bíblia diz, com o que a Bíblia deixa. Por quê? Da mesma forma que a casa talvez caia, talvez Deus abençoe você com uma casa, com um carro, com alguma coisa. Deus é bondoso, Deus não abençoa. A gente recebe surpresas na vida, mas não é para tudo. Vamos enfrentar tantos e tantos problemas que a nossa capacitação vai nos ajudar a aliviar um fardo lá no futuro. Amém? Para isso, nós compreendemos essa mensagem aqui. Edson, então, para qual sentido tem o sofrimento? Para qual sentido tem tanto problema? Para qual sentido tem tudo isso? É mais fácil eu tirar minha vida. E tem muita gente tirando suas vidas. Muita gente. Muita gente tirando suas vidas. Muita gente deixando, porque o inimigo tem conseguido concluir o seu plano. Eu estava ali, a mamãe estava falando sobre dinheiro, e o dinheiro ele move tudo. Move tudo, tudo que tem. Tem até um lixo ali. Você dá o dinheiro, vem a caçamba e leva o lixo. Até para lixo precisa de dinheiro. Para coisa inútil precisa ter dinheiro, não é verdade? Dinheiro a gente compra comida, a gente compra uma casa, a gente cuida da casa, paga o aluguel, compra um carro, compra um automóvel, compra roupa. Sabe, gente, e não é pecado, irmão. Não é pecado você comprar uma roupa nova, não é pecado você estar triste porque você não conseguiu um dinheiro. Não. Sabe? É pecado você vir para a igreja por isso. Entendeu? Ou deixar de vir, né? De vir para a igreja porque você não conseguiu o que você queria. Só que da mesma forma que nós, desde jovens, nos preparamos para ter uma vida mais sólida, a vida espiritual é da mesma forma. Irmão, se eu não tivesse passado pelo processo da Life nesses últimos anos, já teria desistido. O processo da Life, as pessoas dizem, Edson, eu te admiro tanto, porque você não desiste, porque você não para. Se meu irmão, se você tivesse visto tantas vezes que eu já tentei desistir, não é que eu pensei em desistir, que eu tentei em parar. Eu falar que nem um pastor que eu ouvi hoje a mensagem. Toda vez que elogiam ele fala assim, não, vou olhar aqui dentro do meu caderninho aqui, ele diz que ele puxa o paletó, olha todos os pecados dele, ele fala assim, não, nenhum elogio se compara aos meus erros e meus pecados, ele diz assim. Porque toda vez que a gente quer chegar lá em cima, a gente se frustra, de tanto elogio, a gente frustra alguma coisa que Deus diz não, Deus sempre diz não. Quando Deus diz não, fecha a porta, você perde o dinheiro, perde uma amizade, perde algum lugar, a primeira coisa que a gente culpa é Deus. Aí ele fala assim, eu sempre olho aqui para não deixar esses elogios me colocarem em um lugar onde qualquer coisa que Deus falar não vai quebrar a minha expectativa e vai diminuir a minha fé nele. E é assim, isso é verdade, eu fiquei reflexivo. Falei, poxa, tanto elogio, quando fecha a porta, eu quebro a cara, acontece alguma coisa que Deus permite,
Aí a minha fé vai lá para baixo, porque eu vou me perguntar, por que Deus? E isso é a verdade crua e nua. Aí a gente olha para a sociedade. Tá um caos. Tá um caos, gente. Sibeli está esses dias todos, Edson, manda de carro, acidente, cuidado, vai na rua, é acidente de todo canto. Eu fui buscar ela no trabalho hoje, ela estava trabalhando hoje. 2 cantos que a gente estava vindo, um tinha um acidente, aí eles viram, aí eu não falei para ela porque eu estava prestando atenção, por onde estava o trânsito, estava em cima. O cara saiu na moto empurrando, ela não viu. E o cara foi encostando para cá, porque ele não queria se envolver com polícia, porque geralmente é assim, né? Eles estavam parados, porque o carro bateu na moto, mas não foi feio. Mas o da frente foi mais feio. A cada esquina está tendo acidente. Não sei se vocês estão vendo, muito acidente está tendo na cidade esses dias. Está um absurdo, né? Estou vendo muito, está tendo morte, muita morte. O que isso tem a ver com o cristão? É isso que eu quero chegar. O que tanto problema tem a ver com a gente? Que tanto desafio, tanta luta, tanta dor, tantas lágrimas tem a ver com a gente? Quando a mamãe estava falando, a chuva vem para o justo e para o injusto. O dever de deixar o dízimo a casa do Senhor, a oferta, é um ato de generosidade, ela estava falando. Aí eu comecei a refletir algo que eu já tinha entendido há bastante tempo. O que é que eu entendi há bastante tempo? E eu tenho visto, e muitas pessoas têm passado pela Life, a maioria das pessoas não ficam na Life por questões financeiras. E não é só na Life, são em todas as igrejas. Irmão, a primeira desculpa a pessoa diz, eu estou trabalhando muito, eu estou estudando muito. E eu vi recentemente uma pregação do Marco Teles, que a gente sempre canta os hinos dele aqui, Linhas de Amor, aquele que ele canta, que a gente sempre canta sobre a mesa, é dele, ele diz assim, pai, mãe, seus pró-vida, vocês estão matando seus filhos. Vocês estão matando os seus filhos, vocês estão matando a próxima geração. Aí eu me perguntei como pessoas que são contra o aborto, são contra a farra, contra a festa, contra tudo de errado, estão matando uma geração. Como? Aí ele continua a pregação. Eu falei, gente, como é que fala? Que polêmico, que pregação polêmica, né? Estão acusando, o pastor está acusando. Das pessoas que acham que estão fazendo certo, porque não estão bebendo, não estão usando droga, não estão indo para as festas, não estão para a farra, faz tudo certinho, mas está matando a próxima geração. Estão matando os filhos. Aí ele diz, você que coloca os seus filhos para estudar de domingo a domingo, seu filho não tem tempo mais para ir para a igreja, não tem tempo mais para ir para a célula, não tem tempo mais para servir o Senhor, não tem tempo mais para ser discipulado, não tem tempo, não temos mais tempo. Porque a única forma, irmão, não tem outra forma, uma vida que atrai, não tem outra forma da gente refletir a mensagem. Augusto, Mateus capítulo 5, versículo 16. Não tem, irmão. O versículo que você distribui, que a gente distribui, não faz efeito. Porque ele sai da casa que ele leu o folheto, amém, glória a Deus, Deus falou comigo, agora eu vou lá na igreja, e não tem vida, não tem igreja, por quê? Está todo mundo ocupado, trabalha domingo a domingo, estuda domingo a domingo, quando tem um tempo, é para curtir, é para se aliviar,
E o diabo fazendo assim, checklist. Não tem mais tempo. Por quê? Eles estão errados? Está errado, irmão, de você estudar? Você está errado de estudar? Você está errado de trabalhar? Mas o que é que o inimigo está fazendo? Está fazendo a gente trabalhar mais do que fazer aquilo que acalma o nosso coração, que é buscar o Senhor. É a mesma coisa do povo do Egito. Aí a gente está tão preocupado, que a gente já não ora mais, a gente não consagra mais, a gente já não busca mais o Senhor. Não é pecado você fazer academia, não é pecado você fazer um exercício, não. Aí hoje eu estava tomando banho e falei assim, gente, eu preciso me organizar. O meu tempo, olha só o tempo. Preciso me reorganizar, porque eu já não estava conseguindo estudar. Estava conseguindo fazer as minhas artes, que eu trabalho como freelancer. Estou com a arte atrasada, estou com umas coisas atrasadas de estudo. Nem trabalho, nem estudo. Aí o diabo tem feito isso na sociedade. Ó. Eu não vou colocar ninguém na droga. Não vou viciar mais ninguém. Não se preocupe, eu não vou mexer mais com droga. Não vou colocar ninguém mais na prostituição. Não vou colocar mais ninguém. Não vou colocar nem amigos do mundo para eles. Eu vou lá na casa deles e vou atolar eles com preocupações. Meu filho precisa disso, precisa disso, precisa disso. Jesus, só quando eu levar ele para a igreja. Jesus lá no final da linha, lá no final. São 7 dias, irmão, na semana, e a gente não tem mais tempo para nada que se relaciona com Deus. E isso reflete na igreja. E isso é sabe o dominó caindo? Chega lá no final. Qual é o final? Qual é o final, irmão Neucídia, de quando caem todos os dominós? O final é uma geração sem fé. Paulo ele pergunta, como vão clamar se não conhecem? Como essa geração, como essas crianças, jovens, adolescentes vão clamar? Se eles vão chegar aqui, eles vão ficar, Deus, como é que fala com o Senhor? Como é que eu vou agir no meu trabalho? Tá, eu consegui meu concurso, consegui minha escola, consegui minha faculdade, consegui meu trabalho, e agora? Agora o inimigo está planejando já destruir. Mesmo. Porque o inimigo não mata você aqui dentro da igreja, não. Sabe por quê? Porque você está no céu, você está salvo. Ele te afasta, ele te distrai. Quando você está longe, ele te mata. Aí você vai para o inferno. Simples assim, básico, é simples. Então, irmãos, a única forma da gente viver isso aqui, a pessoa ela lê o folheto, ela é tocada por Deus, mas quando ela chega aqui, ela precisa ver isso, olha. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos... Irmão, cadê Deus aqui? Não tem Deus aqui. É um processo que acontece entre homens, entre pessoas, entre seres humanos. Então, se não existe amizade, se não existe contato, se não existe presença, não tem por que a luz estar brilhando. Quantos aqui, levanta a mão, que eu quero ver. Quantos aqui, quando sai do quarto, não tem ninguém, liga a luz e fecha a porta, e sai? Alguém aqui faz isso? Liga a luz, eu vou ligar a luz, fechei a porta, fui-me embora. Alguém faz isso? Por quê? Porque não tem ninguém, irmão. Como essa luz, a luz que a Bíblia diz que brilhou no meio dos mortos,
A luz do Espírito Santo que habita em nós, ela vem para brilhar diante dos homens. A luz não é minha, não é sua, é do Espírito Santo que habita em nós, para trabalhar nossa comunhão, para a gente estar trabalhando junto, para a gente estar lutando junto, para a gente estar chorando junto, para a gente estar reclamando junto. Até para reclamar, a gente precisa reclamar junto, irmão. Porque quando reclamar, a irmã Neucídia vem e fala assim: meu filho, mas é assim. Aí eu, é verdade. Quando estou reclamando, aí a irmã Luana, não, Edson, mas vai ser assim, de outra forma. Aí respira fundo, reclama mais um pouco, e depois até a gente estar mais forte junto, irmão. A luz é isso. A luz vem para iluminar os nossos caminhos, os nossos passos. E a comunhão, a igreja, a beleza da igreja, é quando a luz está aqui no nosso meio, junto, porque tem gente. Aí as pessoas estão indo para as igrejas, estão recebendo convites, mas quando chega não tem luz, porque não tem homens. Não tem homens. São dois quadros. Quando tem homens, quando tem pessoas, o inimigo conseguiu lá em casa. Trabalhe, irmã Neucídia, você precisa trabalhar. Trabalhar. Sem trabalho você não tem futuro. Sem trabalho você não tem nada. Aí coloca para trabalhar domingo a domingo. Não vem para a consagração, não participa do evangelismo, não vem para a oração, não participa da célula, trabalho, estudo, trabalho. Aí lá na frente, no final, quando cai, a vida espiritual cessa. Cessa. A vida espiritual cessa. Um dos nossos estudos que fala a respeito da vida de comunhão, quem não está em comunhão corre um sério risco de perder a fé, de esfriar a sua fé e de se afastar. É igual uma fogueira. Quantos já acenderam uma fogueira? Levanta a mão. Pode ficar em pé, fique em pé comigo. Quantos já acenderam a fogueira? Levanta a mão. Eu já acendi uma fogueira, irmão. Acendi uma fogueira. O que acontece se eu tirar um graveto de lá, um pedaço de pau do meio da fogueira e deixar no lado? E vai apagar. E o que vai acontecer com a fogueira? Vai continuar acesa. E é sempre assim. E quando está apagando, o que acontece? Quando está apagando, coloca mais, né? E os gravetos somos nós, gente. Quando aparece gente nova na igreja, quando alguém aceita Jesus, quando um graveto novo para não deixar a chama apagar, é uma pessoa nova. Quando sai o graveto, ele se apaga, ele se esfria. E eu sempre digo, eu tento usar isso para a minha vida, porque eu sei que não é fácil viver essa vida de preocupações, de ter que estudar, de ter que trabalhar. Mas estamos aqui, ainda permanecemos aqui. Olhando para essa realidade que está no mundo aí fora, nós precisamos ter essa vida. Olha aqui, ó. Para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, irmão. Que obras são essas? O perdão no nosso meio, a união no nosso meio, a paz no nosso meio, a oração no nosso meio, os milagres no nosso meio, a ajuda, o apoio que a gente dá um pelos outros. Como verão? Como a gente vai atrair as pessoas que estão vivendo nessa vida frenética de trabalho, estuda. Irmão, para encerrar, entendam algo que eu aprendi há muito tempo. É no meio da necessidade que surge a oportunidade. Agora eu vou trazer para o mundo espiritual. É no meio de todo esse vazio que nasce a oportunidade de levar vida. Amém? Estão me entendendo? No meio de todo esse caos que a gente está vivendo, as boas obras que nós vamos praticar,
as ações de perdão, as ações de amigos, as ações de igreja, quando a igreja está junto, quando a igreja trabalha, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua escola, na sua faculdade, aonde você colocar seus pés, ali estará a nossa missão. A missão de levar essa luz para esse mundo vazio, cansado, frustrado. Uma vida que atrai. Augusto, a última. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Para você voltar para sua casa com o coração mais tranquilo, no meio de tanto problema. Amém? Vou sair daqui também assim. Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. 3. Vós mesmo tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo. Nós somos a carta de Jesus. Nós, está aqui no nosso coração, resultante de nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. É você que deixa lá escrito no coração do seu irmão. É você que deixa escrito no coração do seu amigo. No seu trabalho, na sua faculdade, onde você vai, com os seus familiares. É nós, é você, a responsabilidade é nossa. Você vem aqui, se enche do amor, se enche da paz, é curado, é abraçado, é amado para levar essa paz, para levar esse ministério da reconciliação do Evangelho que Jesus trouxe para nós. Então, nessa noite, quero que você ore, dizendo: Deus, eu não posso, com as minhas capacidades, eu só carrego raiva, eu só carrego ranço, eu só carrego erros, eu só carrego falhas, mas Paulo já deixou, de tudo que é ruim é eu, e de tudo que é bom não é eu, é Cristo, Jesus. Eu quero que você faça a oração dizendo: Senhor, de todas as coisas que eu já fiz, Senhor, isso sempre dá errado. É uma confissão, não sei se isso parece com você, mas é muito minha vida, muito eu. Toda vez que é eu, Senhor, não dá certo. Mas quando é o Senhor, dá certo. Então diga para o Senhor: Senhor, eu quero ter uma vida que atrai. Eu vou orar agora no final. Eu quero que você faça a oração: Senhor, as minhas capacidades, lá embaixo. Mas as tuas capacidades, da tua parte, eu quero ter uma vida que atrai as pessoas. Eu quero ter uma vida que atrai corações. Quero ter uma vida que grave no coração das pessoas. Então grave no meu coração. Faça a oração essa noite. Amém? Ore comigo essa noite. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, Senhor Jesus, para te agradecer, Senhor Jesus, para te dizer, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um culto. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um domingo, onde a gente teve a oportunidade de aprender mais contigo, de ser perdoado, Senhor Jesus, não só de ser perdoado, Senhor, mas de receber, de sentir o teu perdão, de saber, Senhor Jesus, que nós somos perdoados, abraçados, porque, Senhor Jesus, somos nós que causamos a tempestade, somos nós, Senhor Jesus, que nos estressamos, somos nós que nos afastamos, sempre somos nós, Senhor Jesus. Então, Pai, se tem alguém aqui preocupado, Senhor Jesus, como muitas vezes, Senhor Jesus, eu estive, Pai, preocupado com essas coisas, Senhor, acalma, vem, acalma nossos corações, acalma nossas mentes, traz a tua calmaria para o nosso lar, traz a tua calmaria, Senhor Jesus, traz o sono que o Senhor teve, Senhor Jesus, o sono que o Senhor teve no barco no meio da tempestade, traz para a gente, traz a calma. Se a tempestade não se acalmar, traz a calma, traz o sono, Senhor, traz a confiança, Senhor Jesus, para nossos corações. Ó Deus, a pergunta que me veio, Senhor Jesus, 2 vezes essa semana: você já se perdoou porque você já recebeu o perdão? Ó Deus, nos faz ver o teu perdão, Senhor Jesus, em nós. Nos faz ver a tua graça, o teu perdão, a tua carta de amor para nós. Nos perdoa das nossas falhas, nossos erros.
Nos perdoa, Senhor Jesus, tudo aquilo que nós insistimos em carregar, Senhor. Então, Senhor Jesus, vem e nos perdoa, vem e nos cura, vem e nos liberta desses fardos, Senhor Jesus. Porque nós queremos deixar, Senhor Jesus, tudo isso, Pai, que é visceral, que é dentro de nós, que nos consome, Senhor Jesus, nos teus pés, Senhor. Queremos deixar os teus pés, Senhor. Toda essa tribulação que nós estamos enfrentando, toda essa guerra que nós estamos enfrentando, todas as lutas, Senhor, que tem consumido, Senhor Jesus, nossos corações e mentes e o nosso corpo, Senhor. Eu oro, Pai, dizendo: Senhor, está em tuas mãos, Pai. Como igreja, nós oramos essa noite. Ó Deus, traz sobre nossas mentes, sobre nossas famílias, cada família representada aqui, aqueles que não vieram, aqueles que não estão aqui, Senhor Jesus, alcancem suas casas, seus lares, com um coração, com uma vida que atrai. Sim, que nós possamos ser dependentes, Senhor, dependentes de Ti, que a Tua igreja possa ser dependente de Ti, que nós possamos ser dependentes de Ti. Que, Pai, aonde estiver, Senhor Jesus, alguém clamando, orando, chorando, sofrendo essa noite, alcança, Senhor Jesus, com um coração que atrai, Senhor, com uma vida que atrai. Ó Deus, estamos aqui, Senhor. Tão visceral que o peito aperta quando me afasto. Meu peito dói como um infarto, e a certeza que tenho é que sentir não sobreviveria. Minha pele, minha carne e os meus ossos se desfalecem pelo Senhor. Minha pele, minha carne e os meus ossos se desfalecem pelo Senhor. Se eu me mantenho abraçado a Ti, as Suas costas são o meu escudo, e os Seus braços ao redor de mim são como muralhas, e os Seus olhos são faróis que mantêm acesa a candeia do meu corpo. Eu me defino sem Você, de tão visceral que a minha dependência, tão visceral que o peito aperta quando me afasto. Meu peito dói como um infarto, e a certeza que eu tenho é que sentir não sobreviveria. Sim, Deus. Sem Ti não temos vida, Senhor. Não a vida que o mundo dá, Senhor Jesus, mas a vida que nós recebemos na Tua presença, Senhor. Ó Deus, quando o Senhor nos abraça, Senhor, a Tua costa, Senhor Jesus, é o nosso escudo, Senhor. E os Teus braços, Senhor Jesus, são como muralhas, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus. Gostaria de chamar aqui a Bia e a sua família. Maria Fernanda, né? Eita, coisa fofa. A
terceira que a gente apresenta aqui na live. Graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Cadê o papai? Cadê a mamãe? Vovô, vovó? Tá aí, ó. Eu vou levar para vocês falta só o certificado de apresentação. Mas os três têm o certificado de apresentação, de apresentar ao Senhor. O nosso maior ato que nós podemos fazer é o ato que Ana fez, de apresentar apresentar Samuel. O seu maior presente ela apresentou para o Senhor. Então, que a Bia possa fazer isso mais uma vez. Ela é do Senhor Jesus, a Dona Maria, essa princesa. A melhor coisa que a gente pode fazer é apresentar para Deus, entregar nas mãos do Senhor. É Ele que vai dar o destino, é Ele que vai colocar na escola que é para ser, é o Senhor que vai colocar eles no lugar que é para eles estarem, é o Senhor que vai dar o temperamento de cada um, as emoções de cada um. Você como mãe, a irmã, os avós estão aqui, o pai. Vocês têm a responsabilidade de plantar a fé no coração deles. Quando Jesus ele disse que a fé ela tem que ser como um grão de mostarda, não é que ela tem que ser pequena, porque ele quis dizer que a fé como um grão de mostarda, ela quando plantada, ela cresce, multiplica, ela é das menores sementes que tem. Mas se você colocar ela no lado de uma árvore, ela no futuro, tá aqui, um bebezinho. O ato de vocês estarem trazendo elas para a igreja, eles para a igreja, o ato de vocês estarem orando, colocando a mão na cabeça, bora, o ato de vocês estarem plantando a fé. E eu vou dizer para vocês, eles não vão aprender a fé daqui do púlpito, eles vão aprender a fé na casa de vocês. Vão aprender a fé do pai, da mãe, do avô, da avó, dos tios. Vocês são responsáveis em plantar a fé. O grãozinho da semente. O grãozinho. Você é do tamanho de sementinho. E lá na frente, quando ela estiver no teu lugar aqui, ela vai ser a árvore. Então sonhe com isso. Sonhe com isso. Plante. Porque ela vai estar no teu lugar aqui, no futuro. Amém? Amém? Então gostaria de pedir para a irmã Luana ungir ela. Estenda suas mãos para cá, abençoando a vida da Maria. Senhor, nós apresentamos a vida do teu filho. Senhor Jesus está aqui essa noite. Entregamos em tuas mãos, Senhor Jesus. Cuida, Senhor Jesus, do futuro dela. Cuida dos seus sonhos, dos seus projetos. No meio de tanta guerra, de tanta luta, Senhor Jesus, essa família está forjando, Senhor Jesus. 3 crianças, Pai. 3 guerreiros. 3 homens e mulheres, Senhor Jesus, estarão lutando, batalhando essa vida tão difícil que é, mas em tuas mãos, Senhor Jesus, Pai, elas estão protegidas, estão guardadas, estão, Senhor Jesus, no lugar mais seguro, que é nas tuas mãos, Senhor Jesus. Que os seus corações sejam terras férteis, para que cresçam, prosperem, multipliquem, Senhor Jesus. Em teu nome, nós abençoamos a vida da Maria, Senhor Jesus. Cuida da sua saúde, cuida do seu crescimento, dá fortalecimento, dá força, dá saúde, dá paz, protege, livra de todo acidente, de toda doença, de todo homem mau, Senhor Jesus. Guarda e livra de todo mal, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, Senhor Jesus, e mais uma vez, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor Jesus. Está entregue, Pai, em tuas mãos, Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É festa.
mais um soldado, mais uma soldada para o exército de Cristo. Vamos encerrar? Mais uma soldada para o exército do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estenda suas mãos, vamos agradecer ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a consolação, que a comunhão do seu Espírito Santo, Senhor, esteja sobre cada família aqui da Igreja Life, esteja sobre os teus corações, esteja sobre o teu trabalho, esteja sobre a tua casa, em nome de Jesus. Eu abençoo você nesse momento com a presença do Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a tua graça, o teu amor e a tua comunhão esteja sobre cada família, cada coração, cada pessoa que está aqui essa noite, que aonde esteja os teus pés, ali esteja a presença do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro essa bênção não sobre a minha autoridade, mas sobre a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz amém, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Você está saindo daqui abençoado essa noite. Creia nisso, creia nisso. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você e a sua casa. Você já é abençoado. Creia nisso, em nome de Jesus.